Bom dia, professora Patrícia, tudo bem? Bom dia, Ellen. Tudo bem? Eu mandei um WhatsApp aqui para Thaís Rocha, que será a banca. Oi. Até agora ela não respondeu, não. Eu tô tentando aqui, porque ela quer a banca agora de manhã, não é? Sim, ela e o professor Hamster. Pois é. E até agora ela não visualizou a mensagem, mas foi enviada a agenda, né? Você mandou, eu avisei. Vamos ver se ela vai entrar, né? Tomara Segunda-feira que dê ela tudo certo. entrou. Eu falei com o Hamster agora de manhã, ele confirmou presença. Com a Thaís eu não consegui falar também. Hoje de manhã eu encaminhei por e-mail, mas aí vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Eu abri a Tá sala bom, mais cedo e aí vamos aguardar uns minutinhos até o pessoal chegar. Bom dia, tá bom então. Catarine, Marcelo, Hamster. Oi, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo Bom bem? dia.
Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos ao 6º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Jataí, 6º CONEP 2021. Nesse momento, daremos início à apresentação dos relatórios finais do Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação, bem como do Programa de Iniciação Científica das Licenciaturas do ciclo 2020-2021. Agradeço a todos pela presença e por prestigiarem o CONEP 2021. Informamos que todas as apresentações serão gravadas para fins de relatoria e postagem na página oficial desse evento. Se algum dos presentes não concordar com a gravação, peço que se manifeste por escrito para o e-mail prpi@ufj.edu.br, depois eu posso colocar esse e-mail no chat, que não ligue sua câmera e que não mostre qualquer foto nesta sala que contenha sua imagem. Informamos que, em caso de queda de energia, sinal de internet ou quaisquer outros eventos que interrompam as apresentações e gravação, iniciaremos novamente a sala, no modo de gravação, utilizando esse mesmo link. A realização desse congresso não seria possível sem a colaboração da Ascom, da SET, dos intérpretes de Libras e dos avaliadores. Aqui na nossa sala, o professor Hanster Alisson Alves Rezende, como avaliador interno, e a professora Thaís Rocha Assis, da UFG, como avaliadora externa. A professora Thaís deve ter tido algum imprevisto, não conseguiu ingressar na sala ainda, mas nós vamos iniciando para não atrasar a nossa programação e tentando contato com ela. A todos os citados, os nossos sinceros agradecimentos. Iniciaremos as apresentações com o trabalho do discente Marcelo Jonathan de Queiroz Cunha, orientado pela professora Patrícia de Sá Barros. Bom dia. Posso iniciar? Só um minutinho, Marcelo, só para te informar que você terá 10 minutos para a sua apresentação, importante observar esse tempo, e depois desses 10 minutos serão concedidos também 5 minutos para cada um dos avaliadores fazerem as suas perguntas e considerações, tá bom? Pode ficar à vontade. Tudo bem, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Vou colocar para apresentar aqui, só um minuto. Todos conseguem ver? Sim. Certo. O meu trabalho, logo no início, no início da pandemia, ele era denominado de outra maneira. Só que devido à pandemia, resolvemos mudar e fazer uma revisão de literatura, porque no início a gente ia fazer uma pesquisa onde colheríamos dados em escolas, só que não foi possível. O trabalho ele é denominado Valores de Referência para o Teste Time Up Go em Indivíduos Saudáveis, uma revisão de literatura. Eu sou o Marcelo, eu fiz em parceria com a Milena e a minha professora e orientadora Patrícia de Sá Barros. Introdução. O teste Time Up Go ele foi desenvolvido por Pozziadlo e Richardson em 1991, a partir da versão do teste Get Up and Go. A única diferença é que o Time Up Go ele veio numa forma cronometrada. O teste, né, Time Up Go, ele é simples para aplicação, barato, seguro e tem um alto valor prognóstico e confiabilidade. O teste ele vai consistir, inicialmente, um indivíduo sentado, ele vai se levantar de uma cadeira com apoio de mais ou menos 46 centímetros, ele vai caminhar numa linha no chão a 3 metros de distância, virar, voltar e sentar, cujo desfecho principal é o tempo em segundos para sua realização. O tempo vai ser iniciado a cronometrar a partir do momento que a pessoa se levanta da cadeira.
para iniciar o teste. Esse teste ele é muito útil na prática clínica para avaliar a funcionalidade, mobilidade, riscos de queda. Ele traz prognóstico de doenças cardiovasculares, doenças de Parkinson, Alzheimer, paralisia cerebral, leucemia, fibrose cística e síndrome de Down. Os valores de referência do teste, do TUG, eles são cruciais para a interpretação correta do teste no campo científico e na prática clínica. E a gente nota uma escassez muito grande desses valores normativos para o TUG em indivíduos saudáveis na literatura. Então, o nosso objetivo aqui é buscar os valores de referência do tempo em segundos para o Time-Up-Go em indivíduos saudáveis. A nossa metodologia ela é uma revisão de literatura. Utilizamos as bases de dados Cielo, BVS e PubMed. Usamos os seguintes descritores: indivíduos saudáveis, Time Up Go, Timed Up and Go, TUG e valores de referência. Realizamos a leitura do título e o resumo dos artigos que nós encontramos. E aí fizemos a avaliação dos critérios de inclusão e de exclusão. Os critérios de exclusão buscamos os artigos entre os anos de 2010 a 2021, no idioma inglês e português. Se o artigo atender os critérios de inclusão e teve ausência dos critérios de exclusão, fizemos a leitura integral do artigo. E os critérios de exclusão foram os estudos que não especificaram o protocolo, os estudos classificados como revisão de literatura e meta-análise e publicações fora do período proposto. Se teve algum desses critérios, a gente descartou o artigo. E os resultados, né? Na Cielo, encontramos nenhum artigo. Na BVS, na Biblioteca Virtual em Saúde, encontramos 9 artigos, porém nenhum deles atenderam nossos critérios de inclusão. E a PubMed, nós encontramos 26 artigos. E desses 26, apenas 6 artigos atenderam os nossos critérios. E dos 35 artigos que encontramos, usamos apenas os 6. Aí o primeiro artigo que nós encontramos, ele é denominado Valores Normativos para o Teste Time Up Go em Crianças e Adolescentes e Validação em Indivíduos com Síndrome de Down. Ele é um teste aqui, um estudo aqui do Brasil. Ele vai determinar os valores normativos do TUG em crianças e adolescentes com desenvolvimento típico e validar o uso com os indivíduos com síndrome de Down. Ele foi dividido em 2 fases. A primeira fase foi com indivíduos saudáveis em desenvolvimento típicos, de 3 a 18 anos. Foram 459 pessoas. A fase 2 foi indivíduos com síndrome de Down. Como o nosso foco é indivíduos saudáveis, nós utilizamos apenas os resultados, os valores dessa primeira fase. E aí o tempo gasto na realização do teste, nessa primeira fase dos indivíduos saudáveis, foram de 5,61 segundos. O segundo artigo que encontramos, ele é da Pensilvânia, denominado Desenvolvimento de Valores de Referência para Avaliação de Mobilidade Funcional. Ele também vai obter os valores de referência do teste para os participantes saudáveis, realizando uma avaliação de mobilidade funcional por uma amostra de 503 indivíduos de idade de 10 a 21 anos. E a média de tempo foi de 3,78 segundos da realização do teste. O terceiro artigo ele é da Índia. Ele é denominado Estabelecendo o Valor de Referência para o Teste Cronometrado em Adultos Saudáveis de Gujarat, na Índia. Também vai fornecer os valores de referência do teste em indivíduos saudáveis. Teve uma amostra de 520 indivíduos saudáveis e de idades de 40 a 70 anos. A média do tempo da realização do teste foi de 8,46 segundos. O outro artigo que encontramos, ele é da Suécia.
denominado fatores de importância para o comprometimento do equilíbrio dinâmico e frequência de quedas em indivíduos com distrofia miotônica, tipo 1 em estudos transversal, incluindo valores de referência do Timed Up Go, caminhada de 10 metros e teste do degrau. O teste tem uma amostra de 220 indivíduos saudáveis e a média de idade de 37 anos. Aí o tempo foi de 7,6 segundos, a média. O próximo estudo, ele é dos Estados Unidos. É denominado Teste Time Up Go, TUG, valores de referência normativos para idades de 20 a 59 anos, em relações com fatores de risco à saúde física e mental. Ele vai estabelecer os valores, né, normativos do teste, e a amostra foi de 200 participantes e foi dividido em 50 participantes por décadas. E aí o tempo foi, né, na faixa etária de 20 a 29 anos, gastou 8,57 segundos, de 30 a 39 anos, 8,56 segundos, de 40 a 49 anos, 8,86 segundos, de 50 a 59 anos, 9,90 segundos. O último artigo que encontramos, ele também é da Índia, denominado Teste Time Up Go, TUG, dados de referência para crianças indianas em idade escolar. Teve uma amostra de 876 pessoas, e a média foi de 6,8 segundos, a média do tempo. Então, a gente pode falar que os valores de referência variou entre 3,78 a 8,97 segundos entre os estudos de diferentes países que nós encontramos, e percebemos que as crianças e os adolescentes, eles gastaram menos tempo quando comparadas com os adultos, principalmente idosos. Ou seja, os idosos, quanto maior a idade, maior o tempo da realização do teste. Então, a conclusão, né? A gente pode concluir que, mediante a escassez, ter muito pouco estudo sobre essa temática, sobre os valores de referência para o teste e a importância dele na prática clínica, são necessários mais estudos e ensaios clínicos controlados para a gente obter valores normativos sobre o TUG. E a gente conclui também que os valores do TUG, do Time Up Go, ele variou em indivíduos saudáveis em diferentes locais do mundo. E aí as referências, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação, Marcelo. Aproveito para informar a todos que nós conseguimos contato com a professora Thais e, infelizmente, ela está sem acesso à internet no momento. Então, por isso que ela não pôde ingressar na sala e estar conosco. Então, eu passo a palavra para o professor Hanster, avaliador interno, fazer as suas considerações e as suas perguntas. Hanster, pode ficar à vontade. Obrigado, professora Ellen. Parabéns, Marcelo, pela sua apresentação. Quero só fazer alguns comentários, né? Primeiro, assim, elogiar os seus slides, que você colocou as referências em todos os slides, as referências são muito importantes para a gente saber de onde a pessoa tirou aquela informação. Eu acho que você também detalhou muito bem a sua metodologia, os critérios que você usou de inclusão, exclusão. Ontem mesmo, na defesa dos meus, a Patrícia chamou a atenção para isso, e realmente alguns alunos passaram, né? E eu vi que o seu ficou certinho, né? Então, parabéns por isso. E eu tenho só uma pergunta sobre o seu trabalho, que a gente tem grande dificuldade para estabelecer valores de referência, né? Não é só para os testes aí de fisioterapia, não. Para qualquer teste, a gente tem muita dificuldade de saber qual critério que a gente vai utilizar para aquilo ali ser considerado mesmo um parâmetro de normalidade ou de anormalidade. Se você fosse fazer um estudo, como que você faria os grupos do seu estudo? Que jeito que você tentaria fazer para estipular esses valores de referência? Porque a gente observa que variou muito, né? De 3,78 a 8,97, tem a questão de localidade, a gente sabe que etnia, localidade, interfere em valor de referência também. E como que você faria, então, esses agrupamentos, se você fosse fazer uma pesquisa aqui?
Bom dia, obrigado. E eu tentaria agrupar em idades, porque a gente viu nessa pesquisa que os valores variaram muito por conta de referente da idade. A gente viu que as crianças gastaram menos tempo quando comparados com os adultos e os idosos. No início, a gente ia fazer uma pesquisa voltada para as crianças e os adolescentes, a gente ia em escolas colher dados, só que aí veio a pandemia e não pôde, né? Aí, devido à escassez, né, na literatura, resolvemos fazer uma abordagem geral. Mas eu tentaria agrupar em idade, faixa etária, e também peso, IMC, tudo conta, né? Certinho, então. Como que você iria fazer cálculo, por exemplo, de amostra, para garantir que esse resultado que você obteve iria, a faixa etária ali seria certa? Desculpa, não entendi a pergunta. Quantas pessoas você iria colocar para participar da sua pesquisa? Ah, sim. Olha, eu tentaria pegar uma quantidade X de também sexo masculino e sexo feminino. E não sei, às vezes umas 15 pessoas de cada e faria. Tá certo, então, Marcelo. Parabéns aí pelo trabalho. Professora Patrícia, parabéns também, viu? Obrigado. Professora Obrigada, Ellen, gostaria professor. de, Já ia te gostaria de passar a palavra, responder. professora Patrícia. Pode ficar à vontade. Tá. Professor Hamster, esse estudo é um estudo multicêntrico no Brasil inteiro. Eu sou coordenadora da região Goiás. O N é de 111 crianças na idade de 7 a 12 anos. A proposta do projeto é de 5 anos e são várias faixas etárias. Então, o plano de ensino dos alunos, que não foi realizado devido à pandemia, era de 7 a 12 anos, 111 crianças. Então, na proposta inicial, que é lá do Estudo Nordeste, tem o cálculo amostral para cada região do país. Então, na região Centro-Oeste, o N é de 111. O estudo engloba mais de 1.000 crianças. E são vários, né? A faixa etária é tanto de crianças, né? E adolescentes, tá? Então, a faixa etária, nesse primeiro momento, fase 1 do estudo, era de 7 a 12. Então, a gente tem dos 13 a 18 também para fazer. E já é a segunda parceria minha de estudo multicêntrico. O primeiro foi o teste caminhada, também feito no Brasil inteiro. A gente publicou os dados, a gente criou a equação para verificar, né, qual que seria o valor considerado normativo durante o teste. Então, é o segundo estudo, né? Com certeza vai sair também publicação desse trabalho. Devido à pandemia, todos os centros também estão estagnados. Ninguém conseguiu coletar dados ainda. O estudo, infelizmente, né, engloba mais de 10 pesquisadores e está tudo esperando as escolas abrir para a gente poder ir coletar. Tá? Mas o N desse plano de trabalho era 111. A gente teria que coletar 111 e dividir por faixas, né, de idade. Então, tantas meninas e meninos de 7 anos, de 8 anos, de 9, de 10, de 11, de 12. Então, a proposta era essa. Tem que ficar igualzinho dos dois lados para poder enviar lá para o grupo que faz a análise estatística para, né, eles fazerem os cálculos do valor normativo. Tá? Mas é muito gratificante para mim, porque é a segunda vez que eles me convidam, e a primeira vez o estudo foi muito rápido, dentro de um ano a gente concluiu coleta, e agora esse já vai para o segundo ano e está tudo parado, né? Mas não é culpa nossa, né? Infelizmente. Tá? Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Obrigada, professora Patrícia. Daremos sequência, então, com o trabalho da discente Irena Costa, orientada pela professora Yolanda Rufina Condorimai Taxi. Irena, você tem 10 minutos para sua apresentação. Ok, bom dia. Deixa eu colocar aqui para apresentar.
Tá todo mundo vendo tudo certinho? Sim, já está aparecendo. Ok. Então, bom dia, meu nome é Irena. Eu vou apresentar aqui sobre meu plano de trabalho chamado Acesso aos Serviços de Saúde visão das gestantes e mães em um município de Goiás. Então, para fazer a introdução, eu sintetizei nessa frase aqui para fazer como um guia, que desde a implementação do SUS, houve a implementação de diversas políticas nacionais também que visam aumentar a cobertura do pré-natal. Inclusive, a gente tem essa pesquisa mostrando que de 1976, 78,7% das mulheres tinham ao menos uma consulta de pré-natal, e esse número chegou a 97,4% em 2013. No entanto, não há uma equidade no acesso a esse pré-natal, variando principalmente a parte não só da renda, mas também da região do país em que essas mulheres se encontram. E o cuidado nem sempre é o adequado. Por exemplo, outra pesquisa mostrou que 89% das mulheres têm ao menos 6 consultas pré-natal no Brasil durante todo esse período. No entanto, quando a gente leva outros fatores em consideração, como vacinação, exame físico, educação e saúde e até a própria suplementação, esse número chega a 15% de mulheres que vão ter acesso ao pré-natal adequado conforme a Rede Cegonha, que são todos esses direitos garantidos por ela. E o que é a Rede Cegonha, então? É uma rede temática criada pelo Ministério da Saúde em 2011, que ela visa garantir não só as consultas mensais, quinzenais e depois semanais durante o pré-natal, mas também vai desde o planejamento reprodutivo até um parto e puerpério humanizados, e também um nascimento seguro e crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças. Os objetivos do meu trabalho foram divididos em objetivo geral e objetivos específicos, sendo o objetivo geral analisar o acesso aos serviços de saúde afetados para gestantes e mães de crianças de até 2 anos no município, e os objetivos específicos descrever as características sociodemográficas dessas mulheres e analisar o acesso aos serviços de saúde afetados no município a partir dos fluxos percorridos e relatados por elas. A pesquisa se deu, então, através de grupos focais que foram realizados em 4 UBSs de Jataí, a Vila Sofia, Vila Fátima, Santo Antônio e Estrela d'Alva, com 23 participantes que tinham pelo menos 18 anos, ou eram gestantes acompanhados pelo serviço, ou eram mães de crianças de até 2 anos que estavam sendo acompanhadas. E o que são, então, esses grupos focais? É uma ferramenta de entrevista coletiva, que ela é realizada com 6 a 12 participantes, e também conta com 2 membros da equipe de pesquisa, sendo um o moderador, que vai levar, então, as questões a serem discutidas, vai estimular o debate, sendo que essas questões são levantadas previamente pela equipe de pesquisa, para a gente conseguir ter um roteirinho certinho, e também vai ter uma pessoa responsável por registrar o que acontece na sala e no início de cada fala, para a gente conseguir organizar depois a transcrição das salas que são gravadas, como a gente vê aqui pelo desenho do gravador no meio. Também foi aplicado um instrumento de coleta de dados sociodemográficos, que serão explorados, então, nos resultados. A metodologia se deu através dessa coleta dos dados nos grupos focais, que foram, então, explorados com uma análise de conteúdos de Bardhan, que consta com 4 passos. Sendo, primeiro, a leitura flutuante do material, uma leitura bem exaustiva, lendo tudo depois. Isso que vai explorar e dividir em unidades de contexto e registro, que são pequenos segmentos temáticos que vão ser agrupados em partes maiores na parte 3, que é a codificação do conteúdo. Em que, por exemplo, todas as partes, as falas que têm alguma coisa relacionada à consulta de pré-natal, vão para uma parte maior, numa tabela separada, destinada aos assuntos de pré-natal. E também foram divididos em puerpério e parto, e a parte das crianças. E por último, a última etapa, então, é a classificação das falas das entrevistadas em categorias. No nosso caso, criamos 3 categorias que vão ser exploradas também nos resultados. Então, os resultados dos dados sociodemográficos, a gente teve uma idade média de 24,72 anos, sendo que a pessoa mais nova tinha 18 e a mais velha 41, e a idade mediana foi de 24,5 anos. A maioria, esse aqui, então, é um perfil geral das participantes, que eu coloquei aqui os dados com a maioria. Que a maioria era pai da autodeclarada, casada, morando próximo ao UBS, sendo do lar ou desempregada, o companheiro detendo a maior parte da renda, que é entre 1 e 3 salários mínimos para a maioria dessas mulheres. Elas vivem com marido e filhos e não têm um plano de saúde. As categorias criadas, então, foram direitos não praticados, falha na oferta de exames, suplementação vitamínica e a falta de vinculação com a maternidade, a voz das mulheres quanto à dificuldade no acesso às vacinas e aos testes do recém-nascido, e direito à educação infantil e a escassez de vagas nas creches. Então, nessa primeira categoria, a gente tem a dificuldade no acesso aos exames, principalmente na ultrassonografia, e também aos suplementos, como o sulfato ferroso e o ácido fólico. Isso é muito importante, é um problema bem sério, porque sem esses exames no começo
para rastrear qualquer problema mais previamente. E sem a suplementação, a gente pode levar, então, uma deficiência vitamínica, que pode levar, então, a uma malformação fetal e outros problemas evitáveis, se tivesse acesso à suplementação. Essas mulheres relataram que tiveram que arcar com os custos da medicação sozinhas, porque até receber o pedido das suplementações elas receberam, só que chegava e não tinha para pegar. E recebendo de 1 a 3 salários mínimos pode pesar bastante os custos dos exames no particular e dessas suplementações. E também não há vinculação com a maternidade, elas falaram que nem foi mencionado pela equipe de saúde da família, que é a principal porta de acesso dessas mulheres ao serviço, sobre a vinculação da maternidade que é preconizada pela Rede Cegonha. A segunda categoria, de acordo com uma das próprias participantes, há um colapso na questão das vacinas. A gente tem que lembrar que essas entrevistas foram feitas em 2019, e ela comentou que já tinha 2 anos que tinha esse colapso, que elas iam para a UBS várias vezes, tinham que desgastar e, às vezes, pedir uma licença do trabalho para levar a criança para vacinar, e chegava lá e não tinha vacina, então era um processo bem desgastante, e algumas mães podem acabar desistindo, então, de conseguir fazer esse calendário vacinal certinho. E há também uma falta da triagem neonatal, apesar de ser garantida de forma gratuita por uma série de leis federais e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai assegurar o direito à vacinação dessas crianças. E a última categoria criada, então, que é a direito à educação infantil e a escassez de vagas nas creches, há uma falta de vagas nas creches levando a longas filas, então uma cobertura insuficiente. Aí a família precisa arcar com os custos de uma babá, ou se não tiver como, a mãe vai ter que deixar o seu emprego para cuidar da criança. É importante a gente lembrar que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54, todas as crianças de 0 a 6 anos deveriam ter acesso à escola. No entanto, o acesso gratuito e obrigatório só é garantido pelo governo federal para crianças a partir de 4 anos de idade. Então, tem esse pequeno limbo até então. E, de acordo com o Plano Nacional de Educação, o Brasil tinha uma meta de, até 2024, atingir 50% das crianças de 0 a 3 anos na creche. No entanto, a gente tem os dados de 2020 da Fundação Abrinq, que esse número chega nem a 30%. Então, a gente ainda está bem longe da meta e esse prazo já está sendo prorrogado, já tem um bom tempo. Então, pulando aqui, então, para as conclusões e considerações finais, a pesquisa respondeu aos objetivos propostos e a metodologia foi eficiente para atingir os resultados desejados. Considerando que o cenário econômico este ano se encontra muito diferente do período que os dados foram coletados, como eu já falei, foi em 2019, seria muito interessante, então, talvez consiga acompanhamento, idealmente com as mesmas participantes que fizeram esses grupos focais naquela época, para avaliar os impactos dos dados sociodemográficos, se mudou e se mudou como, a dinâmica familiar, a questão salarial e outros aspectos. Eu queria, então, agradecer a minha professora orientadora, a professora doutora Yolanda, pelos direcionamentos durante o ciclo da iniciação científica. E essas foram as minhas referências. Muito obrigada, Irena. Passo a palavra para o professor Hanster. Irena, parabéns pela sua apresentação, viu? Se apresenta muito bem, mesmo estando assim um pouquinho acelerada, né? Mas é normal ficar um pouco acelerado mesmo, né? Você, mesmo acelerada, fez uma boa apresentação, domínio da linguagem, perfeito, tá? Eu tenho só, assim, algumas perguntas para você. A primeira delas, a coleta foi realizada no ano de 2019, né? Então, o objetivo do seu plano de iniciação científica foi só análise de dados, no caso, em 2020 e 2021. Não previa coleta. Não. Certo. Por que vocês fizeram apenas de 23 participantes nessas unidades? Então, os convites foram feitos para os participantes pelos agentes comunitários de saúde e tiveram várias sessões de grupos focais naquela época, e nem sempre tiveram muita adesão também, porque é uma coisa que leva um pouco mais de tempo, as mulheres também ficam meio sem muita paciência, né, para esperar bastante, participar disso. E, inclusive, teve uma das sessões que não veio ninguém, se eu não me engano, e teve que ser cancelada. Então, a adesão não foi muito boa. Entendi. Mas vocês tinham feito um cálculo amostral de quantas gestantes precisariam participar? Hanster, eu não vou saber informar, não lembro. Porque acho que essa parte foi organizada por outras pessoas mais acima do grupo de pesquisa, que é um grupo bem grande do projeto Eu Quero. Uhum. Então foi. Então eu sei qual que é. Eu senti falta de você colocar referências no seu slide. Então, referências de onde você tirou, principalmente aquele crescimento lá no número de consulta de pré-natal. É importante você mencionar lá Brasil, ano tal, porque isso é uma informação muito relevante para o que você está falando, né?
E também o número do CEP, o número de aprovação do Comitê de Ética, faltou também lá na sua metodologia. Então, sempre comece por isso, né? Comece falando assim, não, ó, foi aprovado no Comitê de Ética, fizemos um cálculo amostral baseado no número de pessoas que fazem acompanhamento no SUS em Jataí, chegamos num número ali, para um ano, deve ser mais ou menos umas 200 pessoas, porque eu fiz o cálculo amostral esses dias de uma aluna minha de mestrado, que inclusive é enfermeira também, teste do pezinho, a gente chegou a um N de 228. Então, deve ser mais ou menos isso, que deveria ter feito em um ano, provavelmente, porque se tem o bebê, tem a mãe, né? Então, o cálculo seria mais ou menos próximos aí, né? Mas, entendo, né? Essa questão, realmente, as pessoas não participam, tá? Até quando é exame é difícil, viu, Irena? Até quando é exame. Não, vamos dar um exame que o SUS não dá, um exame que custa 2.000, a mãe não faz. Eu falo por experiência própria, porque eu trabalho com recém-nascido também, né? Patoxoplasmose, só que é o mesmo estilo. As pessoas não querem colaborar, né? Então é muito difícil mesmo. Você chegou a participar dessas reuniões ou você só analisou os dados? Eu participei, eu fui a pessoa responsável por registrar em uma ou duas reuniões. Toda aquela parte das reações das mulheres e também o iniciozinho das falas. E você achou que elas eram participativas? Precisou bastante da moderadora para instigar, assim, o diálogo, né? Tinha algumas mulheres que tinham mais conforto em falar e tinha outras que o moderador perguntava várias vezes, né? Fulana, participante número tal, né? Chamando pelo nome na hora. Não quer falar alguma coisa? Qual a sua experiência? E a mulher, não. E ficava por isso mesmo, não queria participar, não estava muito confortável em abrir ali. Também alguns assuntos são bem pesados, né? Falando de, por exemplo, violência obstétrica. Então, eu não sentia muito confortável em falar em grupo. Tranquilo. E uma pergunta, assim, curiosidade, né? Uma variável que você colocou é se a pessoa vive, né, com o marido. E eu queria saber se essa pesquisa também excluiu os homens trans ou homens trans também poderiam ter sido incluídos nisso. Porque, Então, assim, vive com o marido. Temos mulheres grávidas, né, mulheres heterossexuais cis que vivem com esposas também. Isso foi variável, analisada? eu acredito que não. Foi a pergunta bem assim, pontual. Vive com o marido, vive com os pais, vive sozinha, ou com outra pessoa. Não teve. Porque assim, talvez isso poderia ter sido um fator também que deixa as pessoas desconfortáveis, entendeu? Porque não, a pessoa que é homossexual, né, e tal, ela, se você pergunta, cadê sua namorada? Já fica desconfortável. Cadê seu esposo? A mulher já ficaria desconfortável também em responder, às vezes na primeira pergunta, né, já travaria todas as outras respostas, né? Então, acho que é uma variável importante ter esse tipo de autodeclaração, e o Comitê de Ética vem sempre alertando para isso, né? Porque a gente pode ter esse tipo de autodeclaração no momento, e é importante agora a gente começar, né, a abrir esse olhar, não deixar essas pessoas de fora, senão a gente está excluindo também uma parcela importante. Tranquilo? Sim. Então é isso, parabéns, viu, pela sua apresentação. Não sei se a Yolanda quer comentar alguma coisa. Obrigado, viu? Parabéns, Yolanda. Professora Yolanda? Bom dia a todos. Parabéns, Irena. Obrigada, professor Haster, por suas colocações aí. Só eu queria acrescentar. Vocês me escutam? Tá, obrigada. Então, é que esta é uma pesquisa, como Irena falou, é uma pesquisa maior, não é? O projeto Eu Quero. Então, tem 3 instituições aí, a Universidade de Maranhão, a Universidade Goiás, agora já está aí, e a de Southampton, não? Da Inglaterra. Então, são 3 instituições e a pesquisa foi feita no estado do Maranhão. Y aquí en Goiás fueron 2 municipios, Aparecida de Goiânia y Jataí. Então, quando você se refere ao número de participantes, foi realmente ao convite que nós fizemos por meio das agentes comunitárias de saúde. Então, para Jataí, foram essas 23 mesmas, não, que participaram.
E depois, as outras questões que você realizou são pertinentes, claro que a gente sempre tem cuidado, não, nessa pergunta, quando aí pergunta a mulher, o homem, quem que é o companheiro ou companheira, não? Então, e foi aprovado, claro, essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e foi mesmo antes da coleta de dados, ¿no? Como toda pesquisa tem que ser. E não lembro outra questão que você realizou, mas nós tivemos todos os cuidados para as análises dos dados, não? Então, eu quero falar, deixar aqui claro, Irena é aluna da medicina, nós temos alunos também do direito, da medicina e a gente já teve da enfermagem. Nós somos professores também dos 3 cursos e Irena foi sempre muito, demonstrou muito compromisso para em todo momento das pesquisas, não somente para este plano, não, porque ela já participou de outros planos de trabalho em outros momentos. Então, isso que é bom deixar claro para nossos alunos, não? E é isso. Obrigada, professora Ellen, professor Hanster. Obrigada, Irena. Muito obrigada, professora Yolanda, professor Hanster, Irena. Daremos sequência com a apresentação do discente Igor Gomes de Araújo, orientado pela professora Catarine Lima Moraes. Igor, você tem 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia. Bom dia, estamos te ouvindo. Colocar meus slides. Vocês conseguem ver? Sim. Bom dia, novamente. O meu trabalho com a professora Catarine vai trazer sobre a mensuração do letramento em saúde em uma população de adolescentes. Aqui eu tenho um sumário com a introdução, objetivos, metodologia, resultados, produtos obtidos e esperados do trabalho. A introdução, eu trouxe uma definição sobre o que é o letramento em saúde, segundo a World Health Organization, que é a Organização Mundial de Saúde. O letramento em saúde é definido como sendo as habilidades cognitiva e social que determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos de obter acesso e compreender e utilizar essas informações de maneira a promover e manter uma boa saúde. Então, basicamente, o letramento é a capacidade do indivíduo de obter a informação e entender aquela informação e utilizá-la para refletir na sua qualidade de saúde. Aqui eu coloquei uma chargezinha onde os médicos estão falando e a paciente não consegue captar nada do que ele está dizendo. O letramento é basicamente isso. Os objetivos da nossa pesquisa é descrever as condições de letramento digital em saúde de adolescentes e estudantes de ensino médio de uma instituição pública de ensino do município do Sudoeste Goiano, no caso, aqui em Jataí. A metodologia, o nosso trabalho foi desenvolvido de fevereiro a março de 2020, no município do Sudoeste Goiano, Jataí. Foi desenvolvido em instituições da rede pública de ensino. O tipo de ensino aplicado o tipo de estudo aplicado foi transversal e os critérios de inclusão para os participantes foi alunos matriculados no ensino médio que estavam frequentando regularmente a escola com idade de 14 a 18 anos.
aqui participaram do nosso estudo 54 adolescentes. O nosso objetivo era participar 150, porém, a gente pegou bem o iniciozinho da pandemia, então os colégios fecharam e a gente não conseguiu concluir a coleta de dados, porque a escola alegou que não podia nos receber, e aí, para fazer online, a entrevista não ficaria viável, a gente não tinha acesso aos alunos, e também porque a gente trabalhou com a aplicação de um questionário. A idade desses alunos, a média foi de 16 anos, a renda familiar média foi de R$ 2.161,72. A variação dessa renda foi de 557 a R$ 10.000. A grande maioria foi do sexo feminino, totalizando 63%, e a faixa etária era de 14 a 18 anos. Aqui eu trouxe uma tabela com os resultados e produtos. 54 participantes, 20 eram do sexo masculino, que totalizou 37%, e 34 eram do sexo feminino, totalizando 63%. A coabitação, que é a variável que ia definir com quem esse aluno morava, um alegou morar só, totalizou 1,9%. 58 desses alunos moravam com os pais, totalizando 83%, e outros 11 não alegaram, não responderam. A escolaridade do pai, 18 alegaram ter o ensino médio completo, o ensino fundamental completo, que totalizou 34%. 26 alegaram que o pai tinha um ensino médio completo, totalizando 48%, e o ensino superior, 10 alunos alegaram, totalizando 18%. Na escolaridade da mãe, 19 alegaram que a mãe tinha um ensino fundamental completo, que totalizou 35%. 24 alegaram o ensino médio completo, totalizando 44%, e o ensino superior, 11 alegaram, que totalizou 20%. A variável trabalho, se esse jovem trabalhava ou não, 11 alegaram que sim, totalizou 20%, e 43 alegaram que não, totalizando 79%. Essas variáveis a gente selecionou seguindo um critério que essas informações são muito importantes para a formação desse jovem, e isso vai refletir na sua capacidade de coletar informações e de produzir saúde. No caso, a escolaridade do pai, da mãe, se esse jovem trabalha ou não, com quem ele mora, tudo isso vai interferir na capacidade desse jovem de buscar saúde e de entender as informações que chegam para ele. Em relação ao acesso à internet, 96% desses adolescentes informaram que tinham acesso em casa, e 94% da totalidade ainda referiram ter acesso também pelo celular. A média de uso da internet pelo computador dos estudantes foi de 1 hora, e já em relação à utilização da internet pelo aparelho celular, podemos observar que passaram, em média, 9 horas e 10 minutos. Então, grande parte do dia desses alunos, eles passavam na frente de um aparelho celular. Então, a gente conseguiu levar em consideração que a maioria das informações de saúde que esses jovens poderiam obter vinha desse aparelho e da internet. Quando questionados sobre a principal fonte utilizada para obter a informação em saúde, a maioria referiu à internet, 88,9%. Dos 54 adolescentes participantes do estudo, um foi excluído pela análise do letramento,
por ter pontuado 0 em todos os 6 instrumentos que a gente utilizou para obter os dados. Assim, a análise dos resultados do letramento identificou que 65% dos adolescentes obtinham um nível problemático no letramento em saúde, e 34% dos adolescentes obtiveram um letramento em saúde considerado inadequado. Ou seja, esses adolescentes que tiveram um nível problemático do letramento em saúde, vai refletir lá na frente, pois os mesmos não vão ter uma boa formação em entender saúde. Isso vai impactar em toda a sociedade que eles vão estar inseridos, pelo fato de que produzir a informação em saúde ou compreender as informações e poder utilizá-las no dia a dia é muito importante para a sociedade e também para o indivíduo. Isso vai refletir em todo o quadro de saúde da sociedade que o mesmo vai estar inserido. E o instrumento que utilizamos para a coleta apresentou uma boa confiabilidade pela análise do Alpha-Cronbach. Nas nossas conclusões, a pesquisa ampliou o nosso conhecimento sobre o letramento no município e despertou a curiosidade de conhecer mais sobre o assunto e de que novas dúvidas futuras vão aparecer. E, com isso, novos trabalhos sobre o tema, né? O objetivo da nossa pesquisa foi alcançado com sucesso, tirando a parte de que a gente queria ter aumentado o número de amostras. A gente ia trabalhar com 150 indivíduos, mas a pandemia não nos possibilitou. Os métodos utilizados também foram eficazes, levando em conta que apenas um indivíduo conseguiu zerar o questionário. Eventualmente, em trabalhos futuros, podemos levar em conta o maior número de alunos a serem entrevistados e também abordar mais instituições de ensino. Aqui eu venho agradecer à professora Catarine pela oportunidade de dividir o conhecimento construído com esse trabalho e pela compreensão também e a paciência. Agradecer também à colega Thaís Mendes de Oliveira pela participação em auxiliar também no desenvolvimento do trabalho. E também eu quero agradecer ao FJ e todas as instituições que a gente trabalhou, que abriram as portas e nos permitiram realizar esse estudo. Aqui estão as minhas referências. E obrigado. Obrigada, Igor. Com a palavra, o professor Hanster. Bom dia, Igor. Bom dia. Parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado. Eu acho o tema de letramento extremamente importante, né? Porque a gente tem muita dificuldade, tanto o paciente compreender o que a gente quer falar naquela recomendação que está sendo dada, seja a recomendação da utilização de um medicamento, seja a recomendação de uma preparação para fazer um exame, e a gente sofre muito isso lá na biomedicina. Inclusive, eu reforço muito isso no estágio, eu sempre falo isso para a Catarina, que no começo do estágio eu falo para os meninos assim, olha, vai lá, ensina o paciente a coletar um EAS, como que a gente faz um exame de urina. Os meninos já acham o fim. Aí depois eu falo, EAS e urocultura, que aí seria a mesma coleta com cuidados diferentes. Aí, para piorar, eu falo, ó, você vai pedir uma coleta do paciente de uma proteinúria de 24 horas, um EAS e uma urocultura no mesmo dia, né? Aí o paciente faz xixi ali, faz xixi lá, segura o xixi, bota no outro vidro, 3 vidros para coletar, segurando o xixi na mesma hora. Então, é muito difícil, né? E só o tempo mesmo que vai nos capacitando, né? E alguns cursos da saúde isso não é muito discutido, inclusive na própria biomedicina. Eu vivo falando isso para a Kate também. E os meninos, uma vez, fizeram um núcleo livre seu, né? Sobre isso, eles amaram, porque é uma coisa que a gente precisa discutir mesmo. É muito difícil orientar pacientes em qualquer situação, né? Você dá o papel para ele, faça assim assado, e ele não faz. Então, vem os exames ali que não são confiáveis pela própria preparação do paciente, a gente pode
transferisse para qualquer área da saúde, né? Não só exames, mas como medicamentos, nem se fale, né? O paciente, ele é o farmacêutico dele, ele toma igual ele quer os remédios dele, né? Na sua apresentação... Professor, só um Oi? comentário que a gente conseguiu descobrir com a pesquisa, que geralmente o adulto, quando ele tem algum problema de saúde, ele procura uma instituição, um hospital, um profissional. E com essa pesquisa a gente viu 83% dos jovens vão buscar essas informações na internet. E isso vai refletir lá na frente, na nossa sociedade futura, e um monte de informações que, de onde veio, que fonte que veio, né? Esses jovens ainda não têm a capacidade de distinguir o que é uma informação certa e o que não é, e eles vão estar produzindo a saúde de modo errado, né? Hans, tá desligado. Perdão. Eu tô falando que não só jovens, adultos também, até colegas nossos da saúde, fez uma colega, Catarine, por exemplo, vou te pôr seu nome para não pôr do outro, tá? Vai lá, teve Covid, faz exame do dedímero, o trem tá alto. Hamster, você olha meu exame, pelo amor de Deus. Estou com Covid de novo? Estou desesperada. Aí olha no Google, dedímero alto indica mau prognóstico em morte de 98 pessoas. 98% das pessoas, já fica doida, né? Isso é muito comum, e hoje a pessoa, ela acredita mais no que ela vê na internet, né, do que na discussão ali com os profissionais da saúde. Isso é um fato, tá? Sobre a sua apresentação, Igor, eu verifiquei que tem alguns slides seu que tá faltando ponto, tá faltando acento, então observar melhor isso, tá? Essa questão da pontuação. Senti falta também de você colocar a aprovação do CEP, uma coisa que a gente não pode deixar de colocar, tá? E eu tenho uma dúvida em relação ao seu N. Você apresentou um N de 54 pessoas, né? Só que você falou que era para ter sido 50 ou 150, eu não entendi na hora. Eram para ter sido 150 alunos. Tá. Só que aí, por conta da pandemia, a gente ficou impossibilitado de ir no colégio coletar o resto dos dados. E a gente também desconsiderou um monte de dados que a gente tinha coletado, porque fica igual. Teve aluno que respondeu um questionário e não respondeu o outro. E aí a gente teve que eliminar esse tipo de aluno. Certo. Porque eu vi que lá na sua tabela, quando você estava apresentando, tinha variável lá. Variável mora com os pais. Lá você colocou 58. Então, se a gente soma mora com os pais, outros ou sozinho, dá um valor maior que 54. Então, acho que você digitou errado lá na tabelinha. Essa tabelinha ficou muito pequena também. Então, assim, tem que forçar a vista. Às vezes, para a gente estar apresentando, fica grande, mas quando a gente vai pôr aqui no Meet, ele reduz o tamanho. Então, talvez, caso você for fazer essa apresentação de novo, divida a tabela, que aí aumenta a fonte, tá? O ideal é que você coloque uma fonte 18 para cima, para que fique maior um pouco no Meet. Tranquilo? Tranquilo. Outra questão, né, é a adesão. Que você falou aí, você já relatou para mim que teve adolescente, né? Trabalhar com adolescente deve ser muito difícil. Eu não quero isso para mim. Então, quando eu vou trabalhar com as minhas pesquisas com mãe, bebês e tal, eu já coloco exclusão. Adolescente a gente não trabalha, né? Porque deve ser muito difícil. E eu fico pensando assim na preguiça do adolescente em responder o questionário. Você falou que teve que excluir indivíduos, né? A maioria ficava feliz quando a gente chegava, porque ia perder uns minutinhos ali na aula, aí a gente entregava o questionário, já respondia assim mais ou menos de qualquer jeito, mas muitos ainda foram fiéis, responderam certinho, né? E teve muitos que, eu não sei se por conta de estarem fazendo pouco caso, ou por conta de não entenderem alguma pergunta e ficarem com vergonha de perguntar, deixaram algumas perguntas em branco, algumas variáveis. Uhum. Igual, esse indivíduo que zerou. Será que ele zerou por preguiça de pensar ali na hora de responder? Que talvez, né, não você não acha que talvez se você tivesse feito o questionário de forma individualizada, você obteria resultados diferentes? Que a pessoa poderia tirar dúvida, perguntar? O
Porque se você faz na sala de aula, aí já fica um ali cutucando, fica um mostrando a resposta um para o outro. Normalmente é assim, adolescente, né? Como que você tentou controlar isso na aplicação do questionário? É porque assim, a gente ia trabalhar com um número grande, né? 150 pessoas. A gente buscou um meio de coletar essas informações de maneira mais rápida, porque se a gente fosse coletar retirando cada aluno da sala, ia causar um tumulto, né, na escola, e também a gente ia levar muito tempo para conseguir coletar. Para a gente poder coletar esses dados, o que eu fazia? Eu ficava na sala de aula, distribuía os questionários, o professor ficava acompanhando, o professor da instituição, e eu dava as informações para que eles pudessem responder, e eu ficava passando, vendo se todos estavam respondendo nos corredores da sala. À medida que iam terminando, eu ia recolhendo, né? E aí o professor já dava continuidade na aula dele. Foi basicamente assim. Qual pergunta do questionário que te chocou mais com as respostas dos participantes? Uma das variáveis que eu levei em conta, assim, que influencia muito, é a questão do trabalho, né? 11 deles ali falaram que trabalhava, mas quando a gente perguntava em si, a maioria perguntava, você trabalha? Aí eles levantavam a mão. Eu trabalho, mas não é formal. Eu falei assim, mas você trabalha, você exerce uma atividade que vai tomar ali a parte do seu dia, você tem que ir e tal. Ah, sim, eu falei, então coloca que trabalha. Mas eu vi que a grande maioria alegava trabalhar informal, mas não respondia no questionário que trabalhava, né? E o que me chocou também foi o tanto de tempo que passavam em frente ao computador, ao celular, fazendo uso da internet, né? A gente viu lá que referiram passar 9 horas por dia. 9 horas é muito tempo na frente do celular, né? Para um adolescente, para um jovem. E se a gente for levar em conta, nós também passamos esse tempo, mas a gente nem se dá conta disso. A gente fica, às vezes, até mais tempo do que isso e não se dá conta, ainda mais agora com a pandemia, que tudo está online. Então, eu acho que até a gente deveria se policiar mais com isso. Certinho. Demonstra muito domínio do que ele fez, né, Catarina? A gente vê quando o aluno ele que faz, ele sabe explicar tudo, né, que ele passou. Então, parabéns aí pelo trabalho, viu? Ele Obrigado. participou ativamente, parabéns, Igor, né? A gente teve esses errinhos. E só uma coisa, Igor, que a gente deixou passar, é porque como ele trabalhou junto com a Thaís, que é a próxima aluna, a Thaís vai falar do letramento digital. O do Igor foi só letramento em saúde. Então, quando a Thaís for explicar o digital da parte dela, a gente vai conseguir diferenciar. São 2 questionários, os 2 trabalharam juntos. Era um questionário de letramento e o outro de letramento digital, que a gente tem trabalhado nessa vertente. Mas parabéns, Igor. Obrigada. Obrigado. O Igor e a Thaís são da enfermagem, Catarina? Então, são os 2 da enfermagem. E a Carol, que é a minha outra aluna, é da biologia. Certo. Obrigada. Daremos sequência com o trabalho da discente Thaís Mendes de Oliveira, orientada pela professora Catarine Lima Moraes. Thaís, pode ficar à vontade, você tem 10 minutos. Eu vou projetar para a Thaís, tá? Vocês conseguem ver, Thaís? Tá tudo ok? Não, prof, eu ainda não estou conseguindo visualizar. Eu também não, Catarine. E agora?
Agora começou a aparecer. Agora sim. Isso. Então, bom dia. Eu sou a Thaís Mendes de Oliveira e fui orientada pela professora Catarina Moraes. O meu trabalho é sobre o letramento digital em saúde de adolescentes e estudantes do ensino médio de um município do sudoeste goiano, no caso de Jataí. Então, nele eu vou abordar sobre a tecnologia da informação e comunicação, saúde dos jovens, o letramento em saúde digital e sobre o questionário do eHealth. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é o letramento digital em saúde, que ele é a capacidade de buscar e encontrar e compreender, avaliando as informações de saúde de fontes eletrônicas. E, com isso, você conseguir aplicar os conhecimentos adquiridos para abordar ou resolver um problema de saúde. Pode passar, professora. O objetivo desse trabalho foi descrever as condições de letramento digital em saúde de adolescentes e estudantes do ensino médio da pública de um município do sudoeste goiano, que foi Jataí. Nele foi utilizado um estudo transversal que foi conduzido em instituições de ensino da rede pública, aqui em Jataí, e com alunos que estavam cursando o ensino médio. A coleta de dados ela foi realizada em 2 escolas, selecionadas por meio de um sorteio aleatório, entre os meses de fevereiro e março de 2020. Foi utilizado somente esse período por conta da pandemia, e foi um período que estava sendo letivo presencial, antes da suspensão, no caso, pelo Covid. Foram incluídos no estudo alunos que estavam matriculados e frequentando regularmente o ensino médio das escolas que foram escolhidas através do sorteio. Esses alunos, eles tinham entre 14 anos completos, entre 18 anos, 11 meses e 29 dias. E eles foram classificados como adolescentes pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Os alunos foram abordados durante as aulas, com anuência, utilizando a presença dos professores durante esse momento. Os questionários, eles eram autoaplicáveis e eles continham variáveis sociodemográficas de acesso e utilização do ambiente digital para a saúde. Foi utilizado a versão brasileira do questionário de avaliação de letramento digital em saúde, o eHealth. Então, o que é o eHealth? Ele foi desenvolvido por Norman Skinner em 2016 e ele tem um objetivo de identificar o letramento tradicional e o letramento relacionado à saúde, com a obtenção de informações, a busca científica e o letramento em informática. Ele possui uma escala de 5 pontos e inclui 2 itens que medem o uso da internet e 8 itens que medem as atitudes em relação à internet. As pontuações dessa escala, elas variam de 8 a 40. As pontuações mais altas, elas indicam o maior letramento, e essa versão brasileira, ela apresenta boas propriedades com mais facilidade para o entendimento para as respostas. Então, a gente aplicou esse questionário, e aí depois a gente pegou todos esses dados e compilou numa planilha para fazer as avaliações. Pode passar, professor. Então, esse estudo, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa, e ele atendeu todos os critérios da resolução. Pode passar, professor.
participaram desse estudo 54 adolescentes, eram para ser feito com 150 adolescentes, mas por conta da pandemia não foi possível. Então, a maioria desses adolescentes eram do sexo feminino, 63%, com a faixa etária de 14 a 18 anos, e a idade média entre esses adolescentes era 16 anos. Eles possuíam renda familiar de R$ 2.161,72, na sua grande maioria, variando entre o salário mínimo até R$ 10.000, que foi a nossa base. Pode passar, professor. Então, em relação ao acesso à internet, 96,3% dos adolescentes, eles informaram que dispunham de acesso em casa, totalizando 94% desses teriam acesso também pelo celular. E quando esses alunos eram questionados sobre qual a principal fonte utilizada para obter essas informações sobre saúde, a maioria declaravam que era a internet. Eles utilizavam computador por 2 horas dia e o celular 9 horas dia. E a média dos scores do eHealth foi entre 27,86%. Pode passar. Então, em um estudo publicado e realizado com estudantes do ensino médio de uma comunidade do Rio de Janeiro, evidenciou-se que 97% dos alunos eles possuíam a internet, sendo que desses, 68% era realizado via celular. Além disso, 90% buscavam por informações sobre saúde na internet. Teve outras pesquisas que teve o objetivo de analisar o letramento em saúde dos adolescentes e desses jovens. Eles também identificou que a internet é o principal meio de utilização para obter informações, por ser descrita como fácil entendimento. E concluiu-se que baixo nível de letramento em saúde está associada ao comportamento de saúde menos saudáveis. Então, esses adolescentes, eles apresentam bons níveis de letramento digital em saúde. O estudo assinala que para o uso de internet como ferramenta para implementação de programas de promoção de saúde para adolescentes, então, eles tiveram uma boa resposta sobre os questionários, eles conseguiram fazer bem como que eu posso dizer, esse entendimento, e eles informaram que, e foi perceptível também, que a maioria dos adolescentes, eles realmente sempre têm como fonte, como busca para essas informações, a internet. Pode passar. Aí estão as minhas referências. E é isso. Obrigada. Obrigada, Thaís. Passo a palavra para o avaliador, professor Hanster. Thaís, parabéns pela sua apresentação. Eu tenho só uma pergunta para te fazer. O que você vê, né, em relação a essa questão da internet ser uma busca de informação? Quais são os aspectos que você considera positivos e negativos para isso? Então, na verdade, como foi citado anteriormente pelo trabalho do meu colega, do Igor, esse acesso, realmente, ele é para mim, o ponto positivo é que você consegue, às vezes, se você, assim, ó, na minha opinião, as pessoas têm que ter o entendimento de como utilizar essa fonte. Igual você deu o exemplo da sua colega, que ela vai, pesquisa e
as informações não são totalmente reais e as pessoas não sabem buscar por informações que sejam realmente válidas. Então, por exemplo, se eu estiver sentindo uma dor no pescoço, eu coloco na internet que eu tô com essa dor e já vai aparecer câncer, coisas assim relacionadas a esse tipo. E a maioria das pessoas, às vezes, ela acaba por pesquisar isso, às vezes não indo procurar uma ajuda, Então, assim, na minha opinião, a falta de conhecimento, de entendimento, ela às vezes atrapalha um pouco as pessoas conseguirem buscar realmente uma ajuda. Porém, eu acho que o letramento ele precisa ser bastante expandido, é uma coisa bastante nova e, assim, tem uns 2 anos para cá, não, 2019, foi em 2018 eu fui num congresso com a professora Catarina, e aí nessa época a gente percebeu que era bem, não era amplo esse conhecimento e que várias pessoas estavam buscando por isso. Então, eu acho que expandir esse conhecimento vai ser muito importante e é uma coisa que é uma ferramenta que deveria ser bastante expandida, porque as pessoas realmente precisam entender ao buscar essa informação. Então, conseguir introduzir isso nos adolescentes vai fazer com que a nossa geração futura consiga compreender melhor do que a geração de agora, por exemplo. Então, eu acho que é bastante positiva essa ferramenta. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. E uma última pergunta é: vocês vão continuar fazendo essa pesquisa agora? Você vai ser aluno da iniciação científica de novo? Então, por mim, sim. Eu acho que a gente tem que continuar, sim, porque é uma coisa que, se não, se a gente não se comprometer com isso, não vai ter como buscar novas pessoas. Então, assim, eu acho que será bastante válido continuar. Tá, professora? Esse já é o segundo hamster da Thaís. O artigo dela do outro trabalho com renais crônicos já está saindo, né? Está em fase de editoração. Tá. E esse é o... A gente vai continuar, né, Thaís? Isso. Beleza, então, é só isso, viu? Parabéns aí pela apresentação, parabéns, Catarina, também. Obrigada. Obrigada, professor Hanster, professora Catarine, Thaís. O nosso próximo trabalho é o trabalho da aluna Carolina da Silva Teixeira, também orientada pela professora Catarine Lima Moraes. Thaís, Carolina, você tem 10 minutos, pode ficar à vontade. Ok. Bom dia, eu vou apresentar aqui. Ainda não, Carol. Vixe. Tá vindo já. A conexão que tá um pouquinho ruim, então já peço desculpa. Porque tava chovendo muito aqui. Abriu, Carol, só que tá no método já. Ixi. Isso, E agora pronto. foi? Agora o quê? Pode começar. Okay. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim, tá perfeito. Tá bom. Bom dia, eu sou a Carolina da Silva Teixeira
e eu vim apresentar o meu projeto intitulado Processo de Pré-Produção de um Vídeo Educativo sobre o ensino da coleta de amostras fecais para a realização do exame parasitológico de acordo com diretriz do letramento em saúde. Eu fui orientada pela professora Catarina Lima Moraes e co-orientada pela professora Rosângela Maria Rodrigues. A coleta de material para a realização do exame parasitológico de fezes constitui um dos principais obstáculos para o diagnóstico e tratamento adequado das verminoses, visto que muitas pessoas têm dificuldade na hora de coletar o material. Assim, a produção de vídeos educativos de curta duração é uma ótima forma de auxiliar na orientação e compreensão das informações do procedimento. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi descrever o processo de pré-produção de um vídeo educativo sobre o ensino da coleta de amostras fecais para a realização do exame parasitológico de acordo com as diretrizes do letramento em saúde. O estudo foi descritivo e metodológico. Ele foi realizado entre maio e junho de 2021 e ele obteve 2 etapas. A primeira, que foi a construção do roteiro do material educativo, e a segunda, que foi a construção do storyboard. A primeira etapa, ela ocorreu com a revisão da literatura sobre o assunto, com textos, com livros, textos selecionados, que foi publicado em 2021, no qual deram origem a 3 sessões de orientação para a coleta de material, nas quais foram destacadas o que é o exame parasitológico de fezes e por que realizá-lo e como coletá-lo. E a segunda etapa, onde ocorreu a análise e o planejamento para definir quais eram os objetivos e o conteúdo a serem incluídos no roteiro, mais a modelagem para a realização da elaboração do conteúdo com as seleções de imagem para a formação do storyboard. Com os resultados, eu trouxe o quadro, no qual a gente está mostrando as 3 sessões de orientação que a gente obteve, no qual foi a apresentação, o que é o exame parasitológico de fezes e por realizá-lo, para informar o paciente, ao familiar, ao responsável, o porquê que é importante fazer e o que ele detecta, e como coletar, que é onde a gente vai esclarecer a melhor forma de se fazer a coleta. Essas orientações foram todas escritas em linguagem simples e objetiva, tudo de acordo com os princípios do letramento em saúde. Aqui eu trouxe o modelo do storyboard já, com as cenas, e eu acho que ficou pequeno, pra vocês verem, eu acho que eu vou... Aqui a gente trouxe a fala introdutória, onde a gente vai começa a apresentação do vídeo, do que seria o vídeo. Aí depois a gente vinha para a parte onde a gente falaria o porquê que é importante realizar e se precisa de quantas amostras precisa para fazer. Aqui a gente veio para a parte de falar como se deve coletar corretamente e se precisa ou não preencher todo o recipiente. Se a pessoa tem algum problema de intestino, ela precisa soltar o intestino e precisa de algum remédio, ela precisa da solicitação do médico. E se caso a pessoa não conseguir entregar a amostra dela no mesmo dia, ela pode, a gente trouxe aqui a maneira correta dela poder conservar isso. A gente utilizou o storyboard porque ele vai mostrar de forma atrativa, roteirizada e explicativa uma história sobre a maneira adequada de fazer esse procedimento. E, mais uma vez, eu dou enfoque que as informações foram redigidas em linguagem simples e acessível, de acordo com os princípios do letramento em saúde, para a produção de material educativo. A gente escolheu imagens explicativas sobre cada orientação para que as pessoas leigas no assunto, ao ver o vídeo, futuramente ela possa compreender facilmente o processo correto de como coletar as fezes. Os vídeos educativos hoje têm um reflexo positivo na promoção da educação. E, quando corretamente desenvolvidos, eles podem permitir a compreensão da escrita e visual sobre o assunto que você pretende abordar. Com isso, concluímos que a metodologia empregada associada com os princípios do letramento em saúde permitiu a elaboração de um conteúdo atrativo
e compreensível sobre como coletar amostras fecais para a realização do exame para solo de fezes. No entanto, é preciso que as demais etapas de construção de vídeos educativos sejam concluídas para comprovar sua eficácia educativa. O estudo traz contribuições para o ensino, a pesquisa, prática, no que tange à elaboração de tecnologia audiovisual como ferramenta para o processo de educação e saúde, aliado aos princípios de linguagem simples e acessível do letramento em saúde, facilitando a aprendizagem e promovendo a saúde. Aqui eu trouxe algumas das referências utilizadas. É isso, e muito obrigada. Obrigada, Carolina. Com a palavra, o professor Hanster. Parabéns, Carolina, pela apresentação. O exame de fezes realmente também é um desses exames que a gente tem muita dificuldade para fazer orientação, e as pessoas negligenciam muito esse exame também. Então, é muito comum as pessoas não trazerem as fezes, né, por vergonha, tem várias questões aí em relação à execução desse exame. Então, já tem um certo estranhamento, até quando há uma solicitação, se não for por uma criança, né? Então, se o médico pede ali, ou o profissional de saúde solicitante, é até uma coisa que eu queria adequar nesse trabalho, né, que hoje a gente não usa mais o termo médico, né? A gente usa o termo solicitante, porque vários profissionais podem realizar a solicitação de exames, né? E a gente tem uma clientela muito grande no laboratório hoje, além do médico. Como, por exemplo, enfermeiros, como, por exemplo, nutricionistas, que hoje é um dos que mais pede, né? E é um que dá muito lucro pra gente também, porque pede vitaminas, tudo, é uma coisa muito cara, né? Então, a gente hoje utiliza mais o termo solicitante. Até médicos veterinários, né, encaminham amostras de animais para serem analisadas no laboratório. E a minha pergunta que eu tenho para você é como que, na prática, seria a distribuição desses vídeos. O seu Zé e a dona Maria vão lá no laboratório, né, fazer esse exame, eles vão lá pegar o coletor. Como que, na prática, seria encaminhado isso para o paciente? Na prática, lá dentro de um laboratório de análises clínicas mesmo. Eu não entendi direito. Você pode repetir? Você criou o vídeo, perfeito, né? Criou o material, perfeito. Mas como que eu vou ensinar um idoso lá, o seu Zé e a dona Maria, lá na recepção do laboratório a fazer essa coleta? A aplicabilidade para o laboratório clínico, esse projeto? Como é que eu vou explicar isso? Eu não vou saber responder. Gente, eu tô nervosa. Posso ajudar, professor? Esse projeto, ele vem, né, de um projeto grande da professora Rosângela, né, que identificou justamente essa dificuldade, né, das pessoas conseguirem fazer essa coleta. Então, desse projeto, desmembra, né, vai desmembrar, na verdade, porque ele ainda não terminou, um projeto de extensão, em que a gente vai na comunidade e vamos apresentar os vídeos, né? A professora Rosângela já vem trabalhando com esse projeto há um tempo, né, de orientação de mães, principalmente em creches, e aí a gente vai ter essa abertura na sociedade para disponibilizar esse vídeo por esse meio, né? E, claro, fazer a divulgação nos laboratórios, né, da de Jataí, começando pelo Hospital das Clínicas, apresentando a ferramenta como uma ferramenta de informação de tecnologias, né? Poderia, por exemplo, disponibilizar para o laboratório, né, esses vídeos, aí o laboratório poderia encaminhar ali no WhatsApp, por exemplo, para o paciente, né? Igual ele vê o tiozinho lá, né, vê as fake news, né, ele vê o vídeo lá, como fazer a coleta. Então, fala, olha, eu tô te dando aqui por escrito, porque o laboratório, mesmo tendo esse tipo de tecnologia, a gente precisa lembrar que nós seguimos uma RDC, que é a RDC 302 de 2005, que estabelece como funcionam as orientações de coleta de exames. E lá na RDC menciona que as orientações devem ser dadas por escrito. Então, mesmo que tenha um vídeo, tem que dar um papelzinho com a orientação, tá na lei, né? E eu acho que poderia enviar esse vídeo, Carolina. Então, fala, não, eu vou te dar o papelzinho, mas tem um vídeo aqui que explica direitinho para o senhor como que o senhor coleta. No dia que o senhor for coletar, olha, que esses idosos hoje ficam no WhatsApp o tempo inteiro, né?
para o bem e para o mal, né? Então, eu acho importante, às vezes, vocês depois, né, oferecer esse tipo de vídeo para os laboratórios, que com certeza vai ter muita importância, né? Então é isso. Obrigado, viu, gente? Parabéns aí pelo trabalho. A ideia também, né, com a Carol, é justamente a gente passar para a próxima fase, que é justamente essa contribuição dos especialistas, né, do que precisa ser mudado no conteúdo e depois validar com as pessoas que são público-alvo. Aí é outro projeto, né, Carol, que a gente continua. E também registro de produção intelectual, porque é um registro que é importante tanto para a universidade quanto para a gente pesquisador. Obrigada. Obrigada. A nossa próxima apresentação é da discente Edila Lívia Souza de Arruda, orientada pela professora Yolanda Rufina Condorimai Taxi. Edila, fica à vontade, você tem 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas aqui presentes na sala. Eu vou projetar aqui. Estão vendo? Estamos, está abrindo. Bem, o meu trabalho é intitulado como A Dinâmica Familiar e sua influência no processo do aleitamento materno das mães com criança até 2 anos. Introdução. O aleitamento materno é a única forma natural de nutrição do recém-nascido, sendo de suma importância para o desenvolvimento do neonato. Edila, desculpa te interromper. Os seus slides não estão passando para a gente. Para mim está aparecendo a apresentação minimizada. Ela não está em tela cheia. Só um minuto. Deixa eu voltar de novo, então. Deu certo agora, professora? Apareceu, só que não está em tela cheia. Tenta colocar no modo apresentação de slides. Eu coloquei aqui. Deu certo? Ou não está ainda? Não está indo. Não abriu uma outra janela no seu computador com a apresentação de slides? Não, só está as duas mesmo. Deixa eu voltar aqui. Gente, só um minuto, deixa eu ver se eu saio desse barulho aqui agora. Estão me ouvindo? Sim, Lívia, estamos ouvindo. Desculpa, gente. Deixa eu tentar aqui de novo. Vocês estão vendo, né? Não, Lívia, ainda agora sim. Mas você tem que colocar no modo apresentação, Lívia. Desculpa, professora Ellen, que estou falando. Tá em tela cheia? Não está em tela cheia. Gente, o que está acontecendo? Porque eu coloco aqui e dá uma certo. janela. Eu coloco Coloca aqui. apresentar uma janela. Tá.
Janela. E agora? Ainda não está em tela cheia. Meu Deus do céu. Os demais conseguem ver nesse formato? Porque se todo mundo estiver conseguindo ler, às vezes você apresenta desse modo mesmo e vai passando os slides aí. Você vai clicando em cada slide para aparecer o texto dele. Clica no primeiro slide para a gente olhar, Edila, por favor. Esse da introdução está legível desse tamanho. Eu vou aumentar um pouco, pode ser? Isso. Acho que deu certo. Dá certo? Dá certo, tá legível. Tá. Então, vamos lá. Gente, desculpa. Introdução. O aleitamento materno é a única forma natural de nutrição do recém-nascido, sendo de suma importância para o desenvolvimento do neonato, especialmente nos primeiros meses de vida. Esta prática não se configura apenas como ato de nutrição, abrange ainda aspectos relacionados ao fortalecimento de vínculo entre mãe e filho, estimulando assim a relação familiar. A amamentação não é uma prática instintiva, é um processo prático. Fatores socioeconômicos, culturais, biológicos estão relacionados à continuidade dessa prática. Várias causas podem desestimular o aleitamento materno. A carência em informação, o ambiente, incentivo de pessoas próximas para inserir nos intervalos das mamadas, água e chá, a falta de qualificação dos profissionais da área da saúde. A família tem uma influência significante para a lactante. A sua integração e cuidado é importantíssimo nessa fase. Os objetivos. Desta forma, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a dinâmica familiar e sua influência no processo do aleitamento materno das mães com criança até 2 anos. A metodologia utilizada foi realizada, uma revisão integrativa de literatura com as principais publicações acerca do tema. Foram encontrados 15 artigos na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde. Os critérios de inclusão foram idiomas em português, anos de 2011 a 2021 e artigos na íntegra. Como critério de exclusão, artigos repetidos. 8 artigos compuseram o estudo. Sua temática é similar com o tema da pesquisa. Os resultados. Nos resultados analisados, mostram que o cuidado e conhecimento oferecido pelos profissionais de enfermagem frente à prática do aleitamento materno apoia e encoraja a mulher, pai e os demais membros da família. A rede social de apoio vai influenciar e incentivar na prática do aleitamento materno. Esse apoio é oferecido à mulher por pessoas que estão com ela diariamente, como a mãe, a avó, sogra e o companheiro. Os pais reconhecem a importância do seu papel de apoio e incentivo para as puérperas durante o aleitamento materno, sabendo que seu envolvimento contribui de forma positiva nessa fase. Bebês de baixo peso apresentam mais dificuldades para amamentar. Com isso, a prática do aleitamento materno, nesses casos, pode ocasionar conflitos e momentos difíceis para toda a família. As experiências vividas pelas avós no aleitamento materno têm um papel significativo de apoio e é visto pela lactante como um incentivo para seguir em frente. Após as análises, pode-se concluir que o acompanhante pai é uma figura importante nesse processo e também as avós, sendo a rede de apoio uma parte atuante nessa dinâmica, funcionando como base e alívio para a puérpera durante a amamentação. O apoio dos profissionais de enfermagem é importante durante essa fase, pois eles oferecem informações e atividades que vão introduzir a família nesse processo, fazendo com que cada um reconheça que seu apoio é essencial durante a prática do aleitamento materno. Bebês de baixo peso apresentam mais dificuldades para amamentar.
Com isso, requer uma maior atenção e cuidado da família. Os profissionais da saúde podem ajudar nas necessidades de cada família. Essas foram as minhas referências. E é isso. Obrigada, Edila. Passo a palavra ao professor Hanster. Obrigado, professora. Edila, você é aluna da enfermagem? Isso. Certo. Então, assim, a primeira coisa que eu quero comentar da sua apresentação é sobre os slides, né? Seus slides, eles estão com muito texto. Não é recomendado que a gente faça elaboração de slides dessa forma, porque quando você coloca muito texto, você acaba ficando restrito à leitura do slide, que foi o que você fez, né? Então, você colocou muito texto e você leu os slides, assim, pra gente, né? Então, eu te oriento para que nas próximas apresentações você não faça dessa forma. Você coloque frases ali curtas, né? Lembretes, caixas com mensagens que vão te direcionar para você fazer uma explicação, para não colocar um slide muito carregado e a consequência disso é você ficar fazendo a leitura desse slide, tá? Em relação à pergunta, você verificou, né, essa questão que o papel do pai é muito importante, né, mas eu reitero mais uma vez a necessidade de pensar em outros tipos de pessoas também, né, na variedade que a gente tem, e como que você vê essa necessidade de orientação desses pais barra mães, né, porque pode ter, né, mãe e mãe também. Então, eu queria te perguntar isso. Você verificou que tem um papel importante desse companheiro ou companheira, né? E como que seria esse mecanismo de orientação para que isso melhorasse na prática? Então, nas literaturas que eu fiz, né, como base, só evidenciaram o apoio, né, do pai, da avó, enfim, e de toda a rede de apoio das pessoas que estavam próximas. E nenhuma das literaturas que eu vi falava, né, como que a gente pode, em relação, se for mãe, mãe, né, pai, pai. Então, eu acho que como profissional de saúde, né, ele, a partir do momento que a mulher está fazendo pré-natal, ele é a primeira referência que pode ajudar, né, em relação a incentivar a prática do aleitamento materno, é a empatia mesmo, né, de entender que pode acontecer de ter mãe, mãe e pai, pai. Eu não sei se eu consegui te responder. Então, minha pergunta não foi essa. Eu só te alertei que vocês têm que esquecer esse casal heterossexual normal, entre aspas, né? Porque eu tô vendo que as pesquisas estão direcionando muito para isso e essa não é a realidade do mundo mais, tá? Mas não foi essa a pergunta. A pergunta, não importando gênero aqui nem nada, é como que você faria essa orientação para o companheiro? Esquecendo que tem na literatura, você como enfermeira lá de unidade básica de saúde, como que você iria orientar o companheiro ou companheira daquela gestante, entendeu? Entendi. Eu iria orientar da mesma forma, né? Respeitando, falando da importância que o aleitamento materno tem, né? Tentando ver as dificuldades que do ambiente deles próprios mesmo, se eles tiverem alguma referência em relação a isso, tentaria ajudá-los da melhor forma. Certo, então, obrigado, viu? Professora Yolanda? Obrigada, professora Ellen. Obrigada, professor Hanster. Eu entendi sua primeira questão em relação ao gênero. De repente, pode ter nós, quando identificamos os descritores, no consideramos esse descritor. Então, você me está dando um toque para, de repente, nós, não somente nesta pesquisa, sino em outras também, considerando, não, pode ter casais assim, como você falou, mãe, não? Então, de repente, se nós colocamos um descritor
podríamos encontrar evidencias científicas relacionadas a esa otra población, mas como nesta pesquisa especificamente não consideramos um descritor, de repente por isso nós não tivemos algum artigo que nos assinale essa outra população. Y solo para esta pesquisa también estaba prevista para ser de forma presencial, ¿no? Entrevistar as mães, ¿no? Mas dada a pandemia, nós tivemos que fazer outro caminho, ¿no? A Lívia, ela teve que ir pelo caminho da revisão bibliográfica, revisão integrativa, entonces, y por eso de repente esas algunas limitaciones que ela apresentou, ¿no? Entonces, mas o anseio tanto dela, acho que não sei se ela fica um pouquinho frustrada aí de nós querer fazer essas entrevistas com nossa população, ¿no? Mas en cuestión de iniciación científica, que Lívia consiguió caminhar pelo menos en cuanto a las evidencias aquí en Brasil, con esos descriptores y nessa base de dados o que ela apresentou, ¿no? Então, obrigada, professor Hanster. Estou pegando suas ideias aí para ter em conta um público maior. Obrigada, professor Hanster, professor Yolanda. Edila, você gostaria de complementar? Acho que eu vi sua mão erguida e depois gostaria, sim. Quero agradecer, né, a oportunidade e pode deixar, professor, que eu vou, junto com a professora Yolanda, pensar nisso, porque como a gente teve a pesquisa era de campo, como ela falou, né, e eu acredito que se a gente fosse para a prática, né, entrevistar as mães, a gente poderia viver isso na prática, né? Então, assim, iria abrir a oportunidade de pesquisar com relação a isso. Obrigada, Edila. Bom, essa foi a nossa última apresentação da sala, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir àqueles que se sentirem à vontade e puderem abrir a câmera para a gente fazer um registro, uma foto dessa sala no Meet. A PRPI solicitou que a gente fizesse esse registro. Então, quem desejar aparecer na foto, esse é o momento de abrir a câmera. Posso tirar? Prontinho. Espera aí que eu acho que a Edila não tinha aparecido. Vou tirar de novo. Bom, então eu agradeço novamente a todos os presentes, especialmente ao nosso avaliador dessa sala, o professor Hanster, que dispôs do seu tempo e fez excelentes considerações e colaborações com os trabalhos apresentados. Muito obrigada, professor Hanster. Sem mais a tratar, eu declaro encerrada essa sala e peço a todos que, por favor, encerrem a sua participação para que eu possa fechá-la e encerrar a gravação. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigada, professora Elia, professores.